Pensar a cidade, com Bruna Subtits. Vamos lá, hoje, quarta-feira, dia de coluna no Jornal do Comércio. Publico mais uma entrevista da série que estou fazendo com as entidades que acompanham a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. Conversei aí com o André Ruyer, vice-presidente do Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul. Ele trouxe alguns pontos que já haviam aparecido na conversa, na entrevista da semana passada com os escritórios de arquitetura, sobre facilitar o entendimento sobre as leis que acompanham um plano diretor, além do plano diretor em si, né? Ele traz essa ideia de que hoje, como ele está construído, como o processo é acompanhado, é muito difícil chegar para um arquiteto, para um engenheiro, para algum profissional e dizer assim, olha, eu tenho um terreno em tal lugar, o que eu posso construir nele? A resposta que ele me deu foi, dependendo da situação, eu vou dizer não sei, porque precisa consultar muito além do próprio plano diretor, a ideia de, está situado nesse zoneamento, aqui a gente permite determinada altura. Mas tantas foram as alterações posteriores, tem tanto, não só regramentos à parte, que fazem que dão um novo entendimento para o plano diretor, mas como ele disse, questões em abertas, elas são julgadas, analisadas por uma equipe técnica dentro da prefeitura, que está passível também de interpretações. E aí ele diz que isso também acaba trazendo uma ideia de insegurança jurídica muito grande para quem vai construir, seja para quem elabora o projeto ou para o próprio, seja um investidor, um incorporador ou mesmo uma pessoa que tem um terreno e quer ali construir a sua casa, né? Isso olhando pelo lado dos profissionais, ele também chamou atenção para uma coisa muito interessante, que é o que a gente está falando quando fala de plano diretor? É uma pergunta que eu me faço todos os dias também, né? E a população se faz também, né? Que a gente não tem que ter uma ideia pronta do que é, porque não é algo fácil, algo simples. Sim. E aí ele contou, né, que se buscar registros históricos, a gente vai encontrar em fotos da época lá dos anos 70, né, governo Thompson Flores, aqui prefeito em Porto Alegre, que para alteração ali de um projeto urbano para uma determinada área da cidade, ele pediu que fosse construída uma maquete, mostrando como era Porto Alegre naquele momento e como ficaria Porto Alegre. Toda Porto Alegre? Lá nos anos 70, a ideia de um plano específico ali. Ele não foi um plano diretor naquele momento, né? Não foi essa alteração para a cidade. Eu até vou pesquisar ele para trazer essa informação mais completa, porque ele falou disso, assim, achei muito curioso e interessante, né? De contar que tu torna aquilo visual, tu mostra para as pessoas como é que isso vai ficar. E aí, ao invés de chegar numa reunião, numa audiência pública e dizer assim, olha, a gente vai permitir que na área X da cidade seja construído com potencial de aproveitamento 2,6. O que é isso? No geral, as pessoas não sabem, não tem como saber. E mesmo eu entendendo a teoria do que isso significa, não tenho muita noção de quantos são 3 metros de altura, 6, 9, 15, enfim. Como é que a gente olha para cima e entende que aquilo vai impactar o que está construído já no entorno. Então, a ideia de trazer isso, seja fisicamente, numa maquete, mas também hoje por meio de vários programas de computador que te permitem, com o preenchimento ali de algumas informações, ele já molda, né, no sistema, ali na tela do computador, a diferença de construções do que se tem hoje e o que se pretende. Então, ele traz essa provocação para a prefeitura. Essa né? coisa da maquete, Bruno, é muito interessante. Em Brasília, ali na Praça dos Três Poderes, quem for visitar, há um museuzinho subterrâneo que tem a maquete da cidade feita por Niemeyer, de como seria a cidade enquanto a cidade estava sendo construída. Então, permitiu exatamente isso, as pessoas que estavam no momento visualizar o futuro. Né? Através de uma maquete, que a cidade, claro, é uma cidade planejada e tudo mais, ela ficou idêntica à maquete, né? Era aquilo que se esperava mesmo. Mas uma cidade como Porto Alegre ter uma maquete de futuro assim como o Thompson Flores fez nos anos 70, é uma ideia que é sempre atual. Com certeza, porque dialoga melhor, a gente, seja física a maquete, a gente pode olhar ela, mas também tocar, né, tatear e ter uma ideia em termos de comparação. Olha, hoje a gente tem aqui um bairro... E tem algo lúdico também, né, ali. Exato. Assim, o bairro é formado por casas, a gente quer permitir... Vamos retomar, né? Falamos segunda sobre os planos diretores ali no litoral. Hoje só tem casas de, no máximo, 2 pavimentos, né? Que são 2 andares. E a gente quer permitir prédios de até 15 andares.
como é que isso fica proporcionalmente na comparação com as casas? Muitas vezes a gente não tem ideia, né, de em que altura isso vai alcançar, o quanto isso vai interferir no sombreamento, né, das casas no entorno, enfim. Então ele traz essa provocação para a prefeitura, acho que é interessante, e várias outras questões aqui, né, que ele coloca sobre que tipo de estudo precisa ser realizado, que hoje a gente não está vendo, que é, por exemplo, a gente permite a altura mágica, né? Muitos dizem, em Porto Alegre, hoje o máximo que se pode construir em altura é 52 metros, salvo projetos especiais. Vamos pegar ali o caso do Pontal, que vai passar, mas é um projeto especial. Mas então a gente tem esse limite de 52 metros de altura. E aí muitas pessoas perguntam, mas por que esse número? Ele é o ideal ou não é? E o André traz uma outra perspectiva de, será que uma metragem X é o ideal ou a gente tem que analisar o conjunto? Por exemplo, constrói a altura que quiser ou constrói a altura que, né, pode até passar disso, mas tem que garantir que as construções que já existem no entorno não vão perder sol porque o teu prédio vai estar fazendo sombra. Então, se você conseguir me garantir que a altura do teu prédio não tira sol, ou pelo menos 2 horas de sol dos prédios e casas do entorno, então beleza, pode subir em altura. Isso é muito difícil, né? É difícil, mas é possível. Acho que essa é a questão, né? Muito se estuda, tem muito trabalho técnico envolvido, sem dúvida, mas a partir do momento que você tem isso, você dá uma garantia de que o que vai ser feito a partir dali vai vir com qualidade. Né? Não, eu digo porque, assim, uma casa de 2 pisos já tira o sol de uma casa de um andar do lado. Não necessariamente, dependendo da posição que ela está no terreno. Mas essa é a questão. Mas é que uma construção, ela sempre vai estar fazendo sombra para alguma parte. Isso, mas não se fala sobre não fazer sombra nunca, né? Ele até cita ali um dado, se eu não me engano, do plano diretor de Pelotas, não estudei, mas ele me passa essa informação de que se pede essa garantia de que garanta pelo menos 2 horas de sol nos prédios do entorno. Então, assim, não significa que nunca vai fazer sombra, então não constrói nada, de fato. Mas, assim, a sombra, da maneira como ela se movimenta a tempo de que naquele local ali ao lado vai ter pelo menos essas 2 horas de sol por dia, o prédio não vai ser privado de ter esse... E aqui, como nós temos as 4 estações muito definidas, a movimentação, o posicionamento do sol também muda de cada estação. Exato. E a sombra também muda. Isso. Então, quem estuda consegue trazer essa ideia de que, assim, e até mesmo quem vai para imobiliária, né, para alugar, mas principalmente para comprar, tem isso como informação de venda. Você pega o sol da manhã no inverno. Né? Então, é interessante poder ter esse parâmetro. Claro, é uma provocação que ele coloca, são pontos que ele levanta que na avaliação do André e do Sindicato dos Arquitetos, a Prefeitura deveria estar considerando nessa revisão, mais do que trabalhar com números, e é isso, muitas pessoas dizem esses números mágicos, que então pode construir 52 metros, mas você está preocupado em como o seu prédio vai estar se relacionando com o prédio vizinho, porque se não tiver, esses 52 metros pode ser mais ou pode ser menos, que não vai fazer diferença. Você tem que, pelo menos, garantir uma boa relação entre a área construída e não construída. Ele traz isso, como eu disse, tem vários outros tópicos que ele aborda, tá muito interessante a entrevista, quem quiser e puder acessar, tanto a dele, que é do Sindicato dos Arquitetos, outras 2 já publicadas com os escritórios de arquitetura, né, a representante, e também o Sindicato da Indústria da Construção Civil. E nas próximas semanas vou seguir entrevistando outras entidades, trazendo outros pontos de vista sobre que cidade a gente quer, né? A expectativa que se tem com essa revisão do plano diretor, essa é a fala técnica. A fala real é que cidade a gente quer viver no futuro, que cidade a gente está construindo, porque, e aí isso sempre se diz, né? A gente está decidindo hoje como será Porto Alegre de 2030 ou 2040. Então é uma coisa... Por isso, muitas vezes, é difícil de compreender, porque tem essa ideia de futuro e algo que a gente não imagina, né? A gente consegue imaginar o que a gente está vendo a partir do que a gente vê e não do que não foi nem construído ainda. Mas o debate da revisão ele é importante por isso, porque a gente está planejando aquilo que se quer para daqui a alguns anos. Bruna, aproveitando para quem está entrando agora com a gente, repete o serviço onde o pessoal encontra essas tuas entrevistas muito boas e como é que acessam a elas, né, essa tua série. Perfeito, é no Jornal do Comércio, né, no site jornaldocomércio.com, procura ali na aba de colunas, vai ter meu nome, Pensar a Cidade. Essas entrevistas
todo o conteúdo da página Pensar a Cidade são abertos para não assinantes, nessa ideia de vamos conversar sobre esse assunto que é importante e passar esse serviço. Boa. E é importante, só voltando ali na questão do sol, né? Isso implica diretamente na valorização dos imóveis também. Certeza. Que onde bate mais sol, geralmente são espaços mais valorizados, né? Mais valorizados, porque o sol ele interfere de outras maneiras na qualidade do imóvel. Será que ele vai ser muito úmido, né? A gente fala de uma Porto Alegre muito úmida. Claro. Será que eu já morei em apartamento em que na face do imóvel que não batia sol, a parede mofava. Sim. E era aquela função que vocês podem imaginar, né? Todo inverno, puxa móvel, passa pano, põe móvel de volta, passa alguns dias, repete o processo. Então, é esse tipo de questão que o plano diretor ele tem que se preocupar. E aí, por isso que tem algumas correntes que falam sobre, é muito difícil porque cada cidade tem o seu. Mas, de fato, cada cidade tem a sua característica. Sim. Aqui é diferente de Curitiba, que é diferente de Pelotas, de Caxias. Por isso que muitas pessoas trazem isso. É importante o estudo da cidade, é um estudo olhando para o que é importante para Porto Alegre, o que a cidade comporta, que tipo de construção aqui tem que ser feita de maneira a valorizar o imóvel e a promover, enfim, uma melhor qualidade de vida para a população, né? Onde ela vai morar, se vai ser saudável aquela casa ou não, né? Tem esse termo que se trata muito no meio de quem trabalha com construção também, né? O quanto a casa ela está favorecendo a pessoa ou ela está adoecendo a pessoa, né? Porque se não pegar sol, se não tiver uma ventilação adequada, bom, é propício para criar situações como essa que eu falei, né? Da parede mofada, uma pessoa que tem um problema de rinite alérgica, ela já não consegue viver ali dentro. Aquilo para ela vai ser muito difícil. Sim. Então, olha o quanto a construção e esse debate ele está ligado a outros temas que não só a construção em si, mas a saúde e a vida das pessoas.